Então, página 63 agora com você, fala o seguinte: George é um torcedor fervoroso do seu time. Ele fez um levantamento da quantidade de gols que o time fez ao longo dos jogos do campeonato local. Veja o registro. Isso no campeonato de 2018. 3 jogos o time não marcou nenhum ponto. 5 jogos marcou um gol. 4, 2 gols. 4 também, 3 gols. Um jogo, 4 gols. Um jogo, 5 gols. E um jogo, 6 gols. Ele pergunta o seguinte: qual é a média de gols do time de Jorge por jogo em cada campeonato? Reparem que, no caso, é uma média ponderada. Por que ponderada? Porque tem, por exemplo, 3 jogos que não marcou nenhum ponto. Tem 5 jogos que não marcou um gol. Então, por esse motivo, existe uma repetição de elementos. É uma média ponderada. Então, o que fazer? No total, houve 19 jogos. Então, inicialmente, ficaria 0 vezes 3, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 4, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 1. Isso é a quantidade de gols que ele fez, dividido por 19. Somando a parte superior, daria 40 sobre 19, que daria 2,1. Né? Então, ele disse o quê? A média é de aproximadamente 2 gols por jogo. Né? Que não tem como se colocar 2 gols e meio, né? Mas é uma média. Tá? Então, 2,1 gols, ele aproximou para 2 gols por jogo. A questão de número 2. Ele fala o seguinte: em um concurso, foram atribuídos pesos diferentes para os componentes curriculares, considerando a área de cada candidato. As provas foram divididas por área: matemática, ciências humanas e linguagens. Para engenharia, matemática tem peso 5, linguagens peso 3 e ciências humanas peso 2. Com base na tabela a seguir, qual dos candidatos para engenharia ficou em primeiro lugar? Teve Ana e teve Carlos. Ana, em matemática, tirou 8,2, ciências humanas 7,3, linguagem 6,4. Carlos, em matemática, 7,5, ciências humanas 9 e linguagens 8,1. Reparem que existe um peso. Então, o que fazer? É a nota vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Então, vamos lá para a Ana. Ana teve em matemática 8,2. Então, 8,2 vezes 5, mais 6,4 vezes 3, que é a linguagem tem peso 3, mais 7,3 vezes 2 sobre 10. Ficou, então, 41, mais 19,2, mais 14,6 sobre 10, que deu no final 7,48. Foi a média de Ana. Vamos ver agora a Carlos. Matemática foi 7,5, então 7,5 vezes 5. Linguagens, 8,1, mais 8,1 vezes 3, mais 9 vezes 2. Deu 37,5, mais 24,3, mais 18 sobre 10, que deu uma média 7,98. Ou seja, então, Carlos ele foi primeiro colocado em relação às suas notas. Terceira questão. Maria Estela é uma atleta da natação. Na sua especialidade são 200 metros de modalidade nado livre. O técnico monitora o seu tempo nos treinos, anotando os melhores performances que ela teve diárias. Aí teve lá, segunda-feira, 2 minutos e 42 segundos, terça, 2,36, quarta, 2,38, quinta, 2,29, sexta, 2,30. Ele pergunta o seguinte: qual é a média de tempo obtido por Estela? No caso, se você somar os 4 tempos e dividir por 5, 5 tempos, dividir por 5. Só que aí o que ele fez? Ele transformou os tempos todos em segundos. Tá? O valor que está aí foi o tempo transformado em segundos. Então, por isso que tem lá para você escrito o quê? 162, mais 156, mais 158, mais 159, mais 150 sobre 5. Deu 735 por 5, e deu 155 segundos.
Depois, divide por 60 e achou lá 2 minutos e 35 segundos. Esse foi o tempo médio, 2 minutos e 35 segundos. Letra B, a média ponderada, nesse caso, ela é utilizada? Justifique. Não. É uma média aritmética comum, simples. Não. Por que não? Porque não tem pesos, não tem repetição de valores. Então, se não tem peso, não pode ter média ponderada. Letra C, qual é a mediana dos tempos do atleta? Mediana quer dizer meio. Qual o valor que está no meio? Para que isso aconteça, é necessário que a sequência de valores esteja organizada na ordem crescente de elementos. Então, primeiro você tem que organizar para depois fazer. Então, ficaria o quê? Primeiro tempo, 2,29, depois 2,30, depois 2,36, 2,38 e 2,42. Qual é o tempo que está no meio aí, no centro aí da minha sequência arrumada? 2,36. Então, no caso, 2 minutos e 36 segundos, ele é a mediana dos tempos do atleta. Então, tudo isso é importante, tá bom? Antes de passar para a página 68, eu queria que vocês sublinhassem uma situaçãozinha na página 65. Tá? Antes de passar a página 68, observem a página 65, que fala o seguinte: tipos de amostragem. Né? Que tipo de amostra? Amostra é a análise que eu faço de uma determinada situação. Então, ele fala o seguinte: a amostragem é o processo de obtenção de amostras e representa uma parte da população ou universo estatístico. População seria um grupo que você escolhe. A população ou universo estatístico é o conjunto de todos os possíveis elementos envolvidos em um estudo estatístico. Isso é a população. A amostra é uma parte da população, é um subconjunto que representa características do universo estatístico. É uma parte do grupo a ser analisado. Agora, tipos de amostragem. Ela pode ser aleatória e simples. Quando isso acontece? Quando todos os componentes da população têm a mesma probabilidade de serem consultados ou serem escolhidos. Uma amostra sistemática, ela é aleatória, mas responde ao critério sistemático como um aluno em ordem alfabética de cada turma, o último aluno. Você vai estabelecer uma forma de escolher o que você quer. E ela pode ser estratificada, que é usado muito na ciência. A população é dividida em estratos ou subpopulação, das quais são consideradas alguns elementos de um grupo. Então, geralmente, na ciência, você pode falar em células, pode falar em vegetais, em animais. De um grupo de animais, você não escolhe todos. Você vai selecionar alguns. Então, isso fala o quê? Isso é um extrato desse grupo, tá? Então, isso é importante, tá bom? Então, página 65, tipo de amostragem. Sublinha aí, por favor. Página agora de número 68. Aí sim. Analise as situações a seguir e avalie se elas estão relacionadas à pesquisa de natureza censitária ou amostral. Se for amostral, indique o tipo de amostragem, indique também a população envolvida na situação. Então, ele me dá, no caso, 4 situações. Primeira delas, a turma da professora Anitta fez uma pesquisa com os alunos do 5º ano para escolher os principais usos do celular para esse grupo de alunos. Uma pesquisa censitária é um censo. A população seria alunos do 5º ano. Letra B. Para o controle de qualidade de uma indústria de clipes, a cada 100 caixas produzidas, uma caixa é escolhida para verificar possíveis defeitos. Uma amostra sistemática. É uma escolha feita ao acaso. População,
clipes produzidos pela empresa em um período. Letra C. Uma pesquisa realizada com pais de uma escola selecionou para entrevista durante uma reunião 10% do público presente. É uma amostral, né? Uma amostra aleatória simples, foi escolhida ao acaso. A população, pais da escola. E a letra D. Em um zoológico, há uma variedade de 6 tipos de ave. Entre elas foram selecionadas aleatoriamente 2 aves de cada tipo para a realização de exames mais minuciosos, com o objetivo de identificar algumas doenças que podem afetar esses animais. Então, reparem bem, tinham 16 tipos de animais. Ele escolheu 2 tipos de cada espécie, ou seja, ele fez o quê? Uma amostra estratificada. Ele escolheu algumas espécies separadas, alguns grupos separados. População, todas as aves dos 16 tipos. Ok? Então, espero seus conhecimentos agora, página 68 também. Fala o seguinte: em um campeonato de futebol, o time da casa obteve os seguintes resultados nos jogos realizados em seu território. Primeira partida, 2-0. Então, reparem que o primeiro espaço, o time da casa, seguindo o visitante. Segunda partida, 1-1. Terceira, 3-5. Nossa. Quarta, 0-0. Quinta, 1-4. Sexta, 3-2. Sétima partida, 7-1. Qual é a média de gols por partida do time no seu território? Então, eu vou somar os gols do time da casa e vou dividir por 7 partidas. Então, ó, 7 mais 1, mais 3, mais 0, mais 1, mais 3, mais 7. Inclusive, o 0 tem que somar porque senão você esquece de colocar no final 43. Aí ele fala o quê? Nessas condições, a média de gols desse time é de aproximadamente 2,5 gols por partida. É uma média feita em relação a um time. Questão de número 2. Os dados a seguir dizem respeito ao mercado do Brasil, de trabalho no Brasil, no período de 2012 e 2017. Ele faz uma comparação de 2012 e 2017. O mapeamento foi feito pelo IBGE, foi realizado por meio de uma amostra de domicílios. Analise-os e produza um texto explicando os dados desse infográfico. O infográfico é um gráfico que tem informações pertinentes a números, a textos e a figuras. Isso é infográfico. Tá? Então, repara o seguinte. Aqui ele faz uma sugestão para você, de resposta. Né? Para escrever o texto, vocês podem focar em uma análise comparativa entre o ano de 2012 e 2017. Você pode comparar essas 2 datas. Tá? Para diversos pontos abordados no infográfico. Por exemplo, podem perceber que em 2017 houve um aumento de 1,7 milhões de pessoas ocupadas em relação a 2012. 2012, 87,7 milhões, 2017, 91,4 milhões. Então, houve um aumento. Embora o número de pessoas ocupadas tenha aumentado, o número de associados a sindicatos diminuiu, passando de 14,5 para 13,1 milhão. Então, olha bem que houve uma diminuição no grupo de pessoas que pertencem aos chamados sindicatos. Era de 14,5 milhões, passou para 13,1 milhões. Houve uma diminuição. Entre outros fatores, você pode falar. Tá? Você pode falar que, em 2017, em relação ao registro CNPJ, 23,9% tinham registro, passou para 28% de empresas que tinham registro legalizados perante o governo. Isso é você fazer um texto informando o que acontece. Então, você poderia comparar os dados de 2012 até 2017 e escrever esses dados comparativos, tá bom? Questão de número 3, página 70.
ele fala o seguinte: qual é o tipo de gráfico mais adequado para representar as seguintes informações a seguir? Trace-os. Letra A. De acordo com os dados do PNAD-C, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua, de 2018, o número de mulheres é superior ao número de homens. A população brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres. O melhor gráfico nesse caso é o gráfico de setores, que tem apenas duas informações em porcentagem, e somando as porcentagens daria 100%. Então, o gráfico de setor, se você observar, é um gráfico ou de pizza, ele é uma circunferência, só que um detalhe importante. O gráfico de setor expressa uma circunferência, expressa uma medida em graus. Então, quantos graus? 360 graus. Como aí é porcentagem, o que fazer? Você vai, por exemplo, de homens. Você pegaria 48,3% de 360. Ou 48,3 sobre 100 vezes 360 para achar o ângulo que você vai marcar no seu gráfico. Tudo isso é interessante. Eu não posso marcar, como tem mais mulheres do que homens, eu não posso fazer um gráfico em que apareça mais homens do que mulheres. Então, a transformação da porcentagem expressa em graus vai definir o que você vai marcar no seu gráfico de setores. Isso é muito importante, tá bom? Letra B. Foi feito um levantamento dos pontos que o jogador de basquete fez ao longo do campeonato. Foram 20 jogos e nesses 20 jogos ele marcou um ponto. Então, ele quer saber qual é o melhor gráfico para você representar. O melhor gráfico aí é o gráfico chamado histograma. Histograma é um gráfico de barras, se você lembrar que nós fizemos, é um gráfico de barras, na qual vai haver as chamadas frequências. Frequência é o intervalo, é a quantidade de elementos que se repetem em um certo intervalo. Só que no histograma tem que seguir alguns passos a serem feitos. Ele não é tão direto assim. Primeiro passo é determinar a quantidade de barras que vou ter, que são as classes. E como se faz essa escolha? Tem 20 jogos. Vou pegar a raiz de 20, que é aproximadamente 4,47. Eu vou pegar, então, sempre jogando para cima, 5 classes. Então, vão ser 5 barras. Segundo, eu vou ter que organizar a pontuação em ordem crescente, que vai da menor pontuação, que é 8 pontos, até a maior, que são 26 pontos. E vou achar a chamada amplitude. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. 26 menos 8 dá 18. Amplitude é 18. Terceiro ponto. Eu vou achar o intervalo das classes, que, no caso, é dividir amplitude pela quantidade de classes. Então, 18 por 5 dá 3,6. Então, sempre jogando para cima, ficaria 3, aproximando para 4. Aí sim, eu vou montar as minhas situações. Por exemplo, eu sei que vai começar no 8, vai terminar no 26. Então, eu faria o quê? 8 mais 4, 12. Então, vai de 8 até 12. Lembrem que, no 12, o seu colchete ele é invertido. Para dizer o que é essa inversão? Que o valor 12, o número 12, não entra, não faz parte da minha frequência. Depois, de 12 a 16. 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28. Aí eu vou analisar quantos jogos ele fez no qual a pontuação está entre 8 e menos de 12. 2 jogos. De 12 a menos que 16. 3 jogos. 16 a menos que 20. 6 jogos. De 20 a menos de 24. 7 jogos. De 24 a 28. 2 jogos. Tá? E aí eu faço o meu gráfico, tá bom? Ó, esse abaixo é o nosso gráfico aí, ó. Pontos convertidos ao longo dos jogos de 2018. Tá vendo? Na parte horizontal,
número de pontos. Na parte vertical, a frequência. A frequência é a quantidade de repetições que você tem. E reparem que no histograma são gráficos de barra, mas eles um junto do outro, um colado ao outro. Então, ó, de 8 a menos que 12, 2 atletas. De 12 a menos que 16, 3 atletas. 16 a menos que 20, 6 atletas. De 6 pontos, melhor dizendo. De 20 a menos de 24, 7 pontos. 7 jogos tiveram mais pontos. E de 24 a 28 foram 2 jogos que marcaram essa pontuação. Esse, no caso aí, é o nosso histograma, nosso gráfico. Por que você usa o histograma? Porque teve muitos valores ali, estão num certo intervalo. Então, seria mais fácil você trabalhar com o chamado histograma nesse caso. Básico. Questão 4 fala o seguinte: um determinado conjunto de dados quantitativos contínuos possui a maioria dos valores distintos, quer dizer, diferentes. Nesse caso, o tipo de gráfico ideal para representar tais dados é o histograma. O histograma trabalha a frequência. O que é frequência? Repetição de valores. É o melhor gráfico. Geralmente, no nível superior, é o gráfico mais utilizado na veterinária, na agronomia, zootecnia, é o histograma. É o mais usado. Tá? Questão de número 5. Para vencer uma partida de um jogo que envolve 5 jogadas, Felipe precisa obter a mediana dos valores maior que seu adversário. Nossa, que chato. André obteve mediana igual a 8. Pedro conseguiu mediana igual a 7,8. João, 8,1. Se os valores obtidos por Felipe foram 12, 4, 5, 12, 4, 15 e 9. Qual o menor valor que Felipe pode obter na jogada e ainda assim ganhar o jogo? Ele fala, no caso, mediana. Mediana seria um meio. Tá? Mas para você achar a mediana, o primeiro passo, você tem que organizar os elementos, chamado rol. Rol é organizar os dados em ordem crescente. Então, ó, 4, 4, 5, 9, 12, 12, 5, porque falta uma jogada ainda. Falta uma jogada ainda. Ok? Ele tem que ganhar o jogo. Para ganhar o jogo, ele tem que ter uma pontuação maior que, no caso, que André ou que Pedro e João, né? Então, o que acontece? Tem que ser um valor cuja média fique maior que, no caso, que o 8. Então, reparem que, como falta uma jogada a mais, ele faria um total de 8 jogadas. Então, a mediana ficaria entre, no caso, o quarto e o quinto elemento. Se o quinto elemento já é 9, eu tenho que achar um valor que, somado com 9, número inteiro, tá? Somado com 9, fique acima de 8. Qual o número escolhido? O próprio número 8. Por que o número 8? 8 mais 9 dá 17. 17 por 2 dá 8,5. 8,5 ele tem uma pontuação maior que os outros candidatos. Então, no caso, lembra que eu passei uma transmissão online? A mediana, quando ele é uma quantidade pares de elementos, tem que ver quem é o meio, somar os valores e dividir por 2. Tá? Isso é bem importante, tá? Escolher esse 7 não daria. 7 mais 9 dá 18, dá 16. Por 2 daria 8. Ficaria empate. Como ele quer ganhar, tem que ser 8. Questão de número 6. Em uma pesquisa estatística, uma amostra foi considerada usando o seguinte critério: sorteio aleatório envolvendo 30 estudantes dos anos iniciais, 30 dos anos finais e 30 do ensino médio. Pode-se dizer que o tipo de amostra é estratificada, porque do grupo de alunos eu separei em parte: fundamental, anos finais e ensino médio. Eu peguei um grupo de alunos de uma escola e separei esse grupo em partes. Então, a amostra é estratificada, letra B. Questão de número 7. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso,
coletou os dados dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Qual é, em anos, a moda da idade dos entrevistados? Moda é o elemento que mais se repete. Olha bem lá. 21 alunos escolheram de 9 anos, depois 15 alunos de 12 anos e 12 alunos de 18 anos. Qual é o elemento que mais se repete aí nesse caso? Você vai ver que é o 9 anos. Então, 9 anos para a gente ele vai ser o quê? A moda. Ok? Moda, então, seria o elemento que mais se repete na chamada estatística. E, mergulhando fundo agora, né? Questão de número 1, ele fala o seguinte: ao final de uma competição de ciências em uma escola, estavam apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas, entre as provas finais de Química e Física. Legal, isso é demais. Considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. Ou seja, 4 para Química, 6 para a Física. Tem um peso. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. E tinha que ter uma pessoa para não fazer. No dia em que tem a avaliação, ele quer saber qual é a menor nota que ele pode tirar para vencer a competição. Então, primeira coisa, eu vou ver a média do candidato 1 e do 3, mas é uma média ponderada. O que acontece em relação a isso? Eu vou multiplicar cada nota pelo seu peso, somar os resultados e dividir pela soma dos pesos. Por exemplo, o candidato 1 foi 20 vezes 4, mais 23 vezes 6 por 10, que deu média 21,8. Candidato 3 foi 21 vezes 4, mais 18 vezes 6 por 10, que deu 19,2. Ou seja, o candidato 2, né, vai ter que ter uma média maior que eles. Então, o que acontece aqui? Reparem que, em física, ele tirou 25. Então, é 25 vezes 6, correto? 25 vezes 6, mais 4 vezes x, sobre 10, vai ter que ser maior, no caso, maior que 21,8. Que 21,8 é o candidato 1. Então, o que fazer? O 10 divide e passa multiplicando. Então, 150 mais 4x maior igual a 218. Então, 4x igual a 218 menos 150 dá 68. X vai ser igual a 68 por 4. Vamos ver aqui. Que daria, no caso,